quis abrir ali em Marcos, porque ele fala duas vezes: se és filho de Deus. Mas em Lucas, aqui você vai vir um pouquinho antes, no verso 3, Lucas 3, no 21, ele diz assim: aconteceu que ia ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, o Espírito do Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Então Jesus, ele tinha acabado de ouvir que ele era filho. Ele tinha acabado de ouvir que era filho. E se você for ver aqui Lucas também, do 22 aí em diante, você vai ver a genealogia, né? E o interessante que eu fiquei lendo, que a genealogia aqui, que eles começam a mostrar, ele começa de Jesus e vai seguindo. Eu não sei você, mas eu, sempre quando penso assim em genealogia, eu sempre penso de cima para baixo, né? Eu vou lá, olho lá quem era meu bisavô, quem foi meu avô, aí meu pai, eu, meu filho. Mas se você for ver aqui em Lucas, ele começa a dizer que Jesus era filho de José. E aí vai indo, até chegar no 38, que diz assim: Cainã, filho de Enós, Enós, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Diz aí, filho de Deus. Então, o próprio Senhor fala para Jesus, depois que ele é batizado, que ele era filho dele. Este é meu filho, a quem me comprazo, a quem me alegro. Em Romanos 8, 16, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Diz aí, eu sou filho. Se você for ver em Mateus 14, depois daquela tempestade ali, você vai perceber que depois que acalmou tudo, os discípulos, diz aí, os discípulos viram para Jesus e falam assim: verdadeiramente é filho de Deus. Se você for ver também aquela passagem, um pouquinho depois, a passagem do endemoniado lá, quando Jesus ele chega na cidade, os demônios eles viram ali e falam assim: ei, o que você está fazendo aqui? Ainda não chegou a sua hora, porque eu reconheço também que você é filho de Deus. Diz aí, filho de Deus. E eu, lendo a respeito disso, eu percebo que Jesus, ele só vira para os demônios e fala assim: não fale nada. Ele não fala para os discípulos. Ele não vira para os discípulos e fala assim: ó, tu és o filho de Deus. Ele não fala assim: não, fica quietinho. Mas quando ele vai falar com os malignos ali, ele fala assim: ó, fica você aí bem quietinho. Por quê? Porque, diz aí, o diabo é espírito. Então o diabo, por ser espírito, sabia que Jesus Cristo ali era o Filho de Deus. Ele tinha a revelação que ele era Filho de Deus. E eu creio que todo mundo aceitou Jesus aqui. E eu creio que todos nós aqui somos filhos de Deus, porque Romanos 16 diz sobre isso. Mas eu fico pensando, se nós sabemos quem é nosso Pai. Eu fico pensando que nós acreditamos que somos filhos de Deus, mas será que acreditamos realmente quem é nosso Pai?
Em Números 13, você vai ver aquela história dos espias. E aí você vai começar a perceber que aqueles 10, eles olhavam mais para si do que para Deus. Eles olhavam mais para quem eles eram do que realmente para quem Deus era na vida deles. E se a gente não tomar cuidado, todos nós somos filhos de Deus. Diz aí, eu sou filho de Deus. Mas Deus, Ele quer se revelar muito mais para nossas vidas. E aí você vai ver essa história dos espias, que chega uma hora que ele fala assim, ó, a terra é boa, diz aí, a terra é boa, mas tem gigante. Então eles sabiam que a terra era boa, mas eles também sabiam que tinha gigantes. E deixa eu abrir lá para você ver o que eles falam a respeito disso, olhando para si mesmo. Vai lá em Números 13, 33, que diz assim, ó: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos, diz aí, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Então ele olhava para si e se via como gafanhoto. Eu não sei se você lembra o que João Batista, ele comia. Eu não sei se você lembra o que João Batista comia, você lembra? Do que ele se alimentava? Se você for ler um pouquinho também dessa história, você vai ver que aquele povo, ele não batalhou, guerreou ou brigou com nenhum gigante. Depois que eles entraram na terra prometida, Caleb tinha uma promessa sobre a vida dele, de uma terra. E ali somente, diz a Bíblia, que Caleb expulsou os gigantes. Então todo esse povo que viu o gigante, nem no decorrer do caminho ele tinha gigante na frente dele. Por quê? Porque ele olhava para si, diz aí, olhava para si. E isso é um grande perigo. Porque se você só souber que você é filho e olhar só para si, dizendo para você mesmo, porque eles diziam para si mesmo, nós somos como gafanhoto. Eles são maiores do que nós. Quando entendemos que nós somos filhos, amém? Nós somos filhos, diz aí, eu sou filho. Mas, se não tivermos o entendimento de quem é o nosso pai, nós vamos olhar para muitas coisas grandes e vamos dizer que nós não somos possíveis. Eu não sei, mas quando eu li isso, eu comecei a mexer meu maxilar. Cada coisa grande que eu ver agora pela frente, eu vou fazer assim, ó. Porque será como pão, aleluia. Caleb mesmo, ele fala assim, nós vamos entrar, nós vamos possuir, é como se estivesse comendo pão. Se tem gigante ou não, eu não me importo, porque Deus está comigo.
Aí se você for ver lá em 1 Samuel 13, o grande perigo de não saber quem é nosso pai. 1 Samuel 13 pode te dar uma crise de identidade. Olha isso daqui no verso 11. Um pouquinho antes, Samuel fala algumas coisas que Saul deveria fazer, principalmente esperar por ele. Mas olha só no 11, Samuel perguntou: que fizesses? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia se espalhando, e que tu não vinhas nos dias de aprazos, e que os filisteus já tinham ajuntados em Miquimás, eu disse comigo, olha aí de novo, eu disse comigo, agora descerão os filhos contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Presta atenção aqui, o que ele disse, vendo que o povo, diz aí, vendo que o povo, com concupiscência dos olhos. Nem eu e nem você foi chamados para ver no âmbito natural. Eu e você, nós fomos chamados para ver pelo Espírito. Porque se olhamos no natural, podemos até ser filho, mas não temos a consciência de quem é nosso Pai. Nos limitamos com aquilo que nós podemos fazer. E presta atenção que ele continua, falei comigo, diz aí, falei comigo. Ele fala com ele mesmo, agora descerão os filisteus contra mim. Sabe o que eu chamo isso? Incredulidade. Concupiscência da carne. Incredulidade. Dizendo que está demorando. Dizendo que ainda não chegou. Dizendo que Deus está demorando. A gente não para pensar sobre isso. Porque quando nós estamos dizendo que está demorando, a gente só não está falando que Deus está demorando. Mas se Deus falou uma palavra sobre sua vida e está demorando, e você vira e fala assim, ainda não aconteceu, você está dizendo primeiro que ele é mentiroso. Você está dizendo ao seu Pai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que você é melhor do que ele ainda. Que se fosse com você, você poderia até ser mais rápido para fazer. Diz aí, obra da carne. Agora, isso daqui é que me preocupa muito. Ele fala assim, ó. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Soberba da vida. Eu vou lá e depois volto. Presta atenção o que aconteceu lá com Adão e Eva. Presta atenção o que aconteceu lá com Adão e Eva. São as mesmas coisas aqui. E ele diz assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci. Eu chamo isso de autonomia. E olha o perigo da autonomia. Autonomia é o conceito, refere-se à capacidade que a pessoa possui para decidir sobre aquilo que ela julga ser o melhor para si. Vou ler de novo. Autonomia refere-se à capacidade que a pessoa possui para decidir sobre aquilo que ela julga ser o melhor para si. É uma capacidade de governar-se pelos próprios meios. Houve uma direção, não ofereça holocausto.
Mas presta atenção que ele fala que tinha circunstâncias. Você já reparou, que todas as vezes que há circunstâncias no meio do caminho, você quer fazer do seu jeito? Às vezes tem muitas coisas a pagar. Aí você, primeiro, não crê quem é seu pai, que multiplicou pães e peixes, que criou os céus e a terra. E aí você vai rápido, você não, diz aí, eu não. As pessoas por aí vão rápido para fazer um empréstimo. Autonomia. Autonomia para fazer as coisas. E muitas vezes sem consultar Deus. Porque pode ser, irmão, que o Senhor, eu vou falar uma coisa, Ele sabe o nível de fé que eu estou andando, Ele sabe o nível de fé que o pastor Gustavo, o pastor Achille, a Ju, o pastor Vitor, todo mundo aqui. Ele sabe o nível de fé que cada um está. Mas precisamos primeiro comunicá-lo. Ou melhor, vou tirar essa palavra, porque a maioria das vezes, eu vou abrir e depois eu volto. Eu já atendi pessoas que elas vieram me comunicar, pastor. Aí depois no final diz assim, o que o senhor acha disso? Mas você já fez tudo. Você não está perguntando nem a minha opinião. Você está comunicando o que você fez e agora quer que eu cele aquilo que você fez. E isso muitas vezes é um perigo. Porque fala, eu sou filho de Deus. Porque muitas vezes pode ser que nós somos filhos de Deus, mas muitas vezes não estamos tendo a revelação quem é o nosso Pai. Mas eu creio que essa manhã, que já está acabando, 26 minutos apenas, e eu vou parar um pouco antes ainda, para que a gente possa orar e para que você possa profetizar, e você vai ver as coisas acontecerem. Porque você vai entender sim que você é filho, e você precisa entender, mas você vai ter revelação de quem é seu pai. Abra comigo lá em Mateus. Mateus 16. Olha isso daqui, ó. Mateus 16, no 13, diz assim, ó. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, diz aí, discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Diz aí, o filho do homem. Eu comecei a reparar que nos evangelhos, quando ele começa a falar filho do homem, ele está falando a respeito de salvação. Toda vez que você vê filho do homem em algum versículo, você vai começar a reparar que ele está falando sobre salvação. Presta atenção, ó. Mateus 11, 19, não precisa abrir não, que eu só vou ler aqui. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberrão, amigos de cobradores de impostos e pecadores? Olha isso. Amigo de cobradores de impostos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelo resultado que produz. Ele alcançou todo esse povo. Mateus 18, 11 diz assim, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Mateus 20, 18 diz assim, ó, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Salvação.
Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E diz assim: todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus e com poder e muita glória. Então toda vez que ele estava falando a respeito de salvação, ele diz assim, ó, o Filho do Homem. Você pode ler todo o Evangelho, toda vez que está Filho do Homem, salvação. Até Daniel teve uma visão, Filho do Homem. Você pode ver lá, em Daniel também está. E então eles perguntam assim, ó, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, e os outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. E ele faz uma pergunta aqui no 15. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Ele já não fala mais a respeito da salvação aqui. Ele diz assim, ó, eu estou aqui, eu já sou a salvação. Quem dizes que eu sou? O interessante é que ele pergunta para os discípulos, diz aí, discípulos, quem era o Filho do Homem? E no mínimo ali, discípulos são 12. Só que ele faz outra pergunta, quem dizes que eu sou? E um discípulo, diz aí, um discípulo diz assim, respondeu Simão Pedro, disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou ler de novo. Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, diz aí o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso me dá de 12 para 1, quem é bom de matemática aí? Quantos por cento? Aproximadamente. 8 a 9%? 8 a 9% tiveram a revelação sobre Jesus Cristo. 8 ou 9% tiveram a revelação de quem era Jesus Cristo. E isso já me dá mais um pouquinho de tranquilidade, de entender às vezes, como conversamos com as pessoas, e algumas delas andam, e as outras ainda não. Porque não foram todos que tiveram a revelação. Foi um. Mas graças a Deus, diz aí, graças a Deus. Graças a Deus que namoro e vida não vai ser assim, amém? E aí eu fiquei lendo e relendo, e ele diz assim, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas. Então Simão Barjonas, Bar, pai, filho, natural. Olha isso. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Eu sabia lá, todo mundo sabia, presta atenção nisso. Todo mundo sabia que ele era filho de Deus. Diz aí, filho de Deus. Eu li lá atrás. Mas Jesus Cristo, ele fica maravilhado quando eles entendem que ele era o Cristo, o ungido. Ele fala, isso é revelação. Ele não fala para eles que falaram que ele era filho de Deus. Mas quando eles entendem que Jesus, a palavra, diz aí, a palavra, ela é ungida, ele fala, isso é revelação.
Aí se você for ver, presta atenção nisso, se você for ver, lá em João 15:7, se permaneceres em mim, em minha palavra, diz aí, é minha palavra. Essa palavra aqui sabe o que significa? Rema. Aleluia. Então, se minha palavra permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e assim será feito. Diz aí, revelação. Revelação de quem é Cristo. Revelação de quem é Jesus. Revelação de quem é o Pai. Porque ele diz assim, ó, presta atenção nisso. Também eu te digo que tu és Pedro. Agora você não é mais filho de Barjonas. Porque você teve revelação agora quem é seu pai. Aleluia. E ele continua aqui, ó. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Quando nós não temos consciência sobre quem é nosso Pai, nós achamos que isso daqui, ó, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, parece que nós estamos recuando e o inimigo, Satanás, está nos pressionando e nós estamos resistindo. Só que não, a revelação é o seguinte: nós vamos indo, caminhando, dizendo para Satanás qual é o lugar dele, aonde ele deve ficar. É sobre isso que esse versículo está dizendo. Então Jesus ele fala: meu Deus, agora você tem revelação. Revelação. Eu sou filho de Deus. Eu sou a salvação. Mas se você entender, tiver revelação, que eu sou uma palavra ungida. Ei, se você tiver revelação que isso daqui é ungido, olha o que acontece. Dar-te-ei as chaves do reino dos... Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Diz aí, céus. Não tem muito tempo para ir, mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus sabe, mas eu fui ao terceiro céu. Diz aí, terceiro céu. Escutei tantas coisas ali. Então me mostra que existe o primeiro e o segundo céu. Porque se ele foi no terceiro, isso me mostra que tem um primeiro e o segundo. Mas eu vou voltar. Não vai fechar o ponto, pastor? Quem sabe outro dia. Presta atenção nisso, só para você pensar sobre isso. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aí no 20, então advertiu os discípulos que ninguém dissessem ser ele o Cristo, o ungido. Então, filho, todo mundo pode saber. Filho do homem, todo mundo poderia saber. Mas, a respeito que ele era uma palavra ungida, ele manda dar uma segurada. Porque tinha que se cumprir aquilo que foi dito a respeito dele. Então, o que me mostra aqui, que nós somos filhos. Fala assim, eu sou filho. Além da palavra ser ungido, diz aí, eu sou ungido.
A Bíblia diz que se você está em Cristo, diz aí, em Cristo. Esse em é a mesma coisa que quando o anjo vira para Maria e fala assim: você conceberá a um filho, ao filho. É a mesma coisa, em Cristo e conceberá. É a mesma palavra. Isso me mostra que a palavra ela precisa estar dentro de nós. Para quê? Para que revelação saia ao abrir da minha boca e aquilo que precisa acontecer, aconteça. Então por isso que nós somos filhos, precisamos saber quem é nosso pai e entender que a palavra que ele nos deixou é ungida. Porque senão nós vamos só repetir coisas. Nós vamos só orar, mas sem uma base da palavra. E quando ele fala aqui, dar-te-ei as chaves, ele está dizendo sobre oração. Diz aí, oração. A oração, ela vai ter o poder de ligar o que já está no céu, aqui na terra. E ela vai também ter o poder para desligar o que está no céu, aqui na terra. As espíritos miraculosos, eu não vou entrar muito não, mas eu acredito que eu preciso só falar isso. Existem no primeiro e segundo céus potestades, diz aí, potestades, que você precisa desligar aqui na terra. Por que isso? Porque é isso, são eles que muitas vezes estão dando sugestões para você cair em várias ciladas. São eles, muitas vezes, que está dando sugestões para o seu cliente não vir comprar com você. São eles que muitas vezes está dizendo que dízimo não é da nova aliança. E aí é onde você precisa exercer a autoridade. Mas como é que você vai exercer a autoridade? Você vai conseguir exercer a autoridade se você tiver revelação de quem você é na palavra. Não como logos somente, mas como rema, a palavra revelada. Se você tiver a convicção pela palavra revelada, você vai ver as coisas mudarem cada vez mais rápido. Mas está demorando muito. Será que Deus realmente quer me curar? Porque está dizendo aí que Deus pesou a mão, que Deus isso, Deus aquilo outro. Na Bíblia aqui, o Antigo Testamento está dizendo tudo isso. Mas se você tiver a revelação de quem é seu Pai, Jesus Cristo fala, se queres, eu quero e vou fazer agora, fique curado em nome de Jesus. Revelação, se podes, eu posso. Tudo é possível àquele que crê. É para todo mundo? Tudo é possível para todo mundo? Não. Somente para aquele que crê. Se você crê que essa palavra foi inspirada por Deus, assim como diz lá em 1 Timóteo, meu Deus do céu, você vai perceber que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Você vai começar a dar ordem a Satanás, mandando, pega o beco.
A banda pode subir porque nós vamos orar. Eu falei que ia terminar antes. Diz aí, se permaneceres em mim, e minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Quando você tiver a revelação dentro de você, que você é filho, porque aí eu vou fechar com isso. Às vezes nós não temos nem a revelação que nós somos filhos. Porque existem muitas coisas que estamos pedindo para o nosso Pai, mas Ele já nos deu. Então vamos lá. Você é curado ou você tem saúde divina? Você anda em saúde divina? Você anda em? Então, quando você tiver a revelação que você anda em saúde divina, você vai começar a dar outros passos. Aí você vai falar: Senhor, me cura. Senhor, me cura? Não. Sabe o que você vai dizer? Doença, eu ando em saúde divina, porque Jesus Cristo já fez, então Ele não precisa fazer de novo. Eu ando em saúde divina, então você não tem legalidade sobre minha vida. E outra coisa, Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome, me deu o mesmo nome para mim, para exercer autoridade contra você, porque está dizendo, presta atenção, diabo, está dizendo na Bíblia. Aí você dá logo a Bíblia para ele, não para Deus, mas para o diabo. O diabo precisa saber? Precisa, sabe por quê? Jesus fez isso na tentação. Não foi isso que ele fez? Ou ele falou para Deus: Deus, estou na prova. Até quando você vai ficar estudando? Acho que vocês nem entenderam, né, que eu falei. Estou na prova. Até quando você vai ficar estudando? Nunca passa de ano? Eu não sei você, quando eu era mais novo, tinha que ir lá fazer prova. Mas aí eu fui passando primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nono. Aí o primeiro, segundo, terceiro, acabou. Não precisei fazer mais prova não, irmão. Acabou, David, não precisei ir lá, mas quando você tem revelação de quem você é, quem é seu pai, você vai entender que essas provas já acabaram, ó. Faz tempo. E vou dizer uma coisa do Espírito. Se você tiver revelação de quem você é, filho, se você tiver a revelação, presta atenção, revelação de que você é filho, revelação de quem é seu pai e que ele te deixou a palavra ungida, você muda de fase. Porque senão você pode questionar muitas coisas, que nem é muito grande, nós somos como um gafanhoto.
Mas quando você tiver a revelação, você fala: Pai, oh Senhor, obrigado, Pai. Tu és tão bom. Tu és o meu Pai. Tu és o meu Pai. O Senhor me deixou a sua palavra ungida, Pai. E agora, o que eu disser, para quem eu disser, seja para uma montanha, seja um problema, seja o que for, ele vai sair da minha frente. Tem de fé do tipo de Deus. Que fé é essa do tipo de Deus? É a fé de Deus, é a fé da revelação da palavra. Ele fala em Romanos que ele te deu uma medida de fé. Então a fé que estava em Deus hoje está na minha vida e na sua vida. E se você disser: sai daqui e vai para lá, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Então vamos ficar de pé. Pode ir no ouço barulho? Profetizar? Tem que profetizar, irmão. Tem muita coisa esperando você falar para começar a se movimentar. Oh, 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 oh. Meu Deus do céu. Nosso pastor aqui, com a palavra rema, liberou que haveria mudanças, amém? E aí, eu fico pensando no barulho do caminhão. Aquilo que você profetiza, você também tem que começar a ouvir. Quando você tem revelação, você vai entender aquilo que Deus está falando. Deus vira para Ezequiel. Deixa eu abrir aqui. Eu tenho 1 minuto, vai cantar em 3 minutos e acabou. Para a gente poder ir embora. Deixa eu abrir aqui em Ezequiel. Diz assim, ó. Cadê? Ezequiel, não é aqui, é aqui. Diz assim, ó. Ezequiel, veio sobre mim, 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito. Diz aí, pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Então, muito numerosos na superfície do vale estavam sequíssimos. Diz aí, estavam secos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Olha só que ele responde. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dizes: ossos secos, ouve a palavra de quem? Do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estendereis pele, porém em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Olha a chave aqui, ó. Então profetizei segundo, meu Deus do céu, não do jeito que eu penso, não do jeito que eu acho, mas do jeito que a palavra diz para eu fazer. E ele continua aqui, ó. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso, segundo lhe ordenava.
Você não tem autonomia para fazer o que você acha que deve ser feito. Porque Adão e Eva também andou nisso. E sabe o que aconteceu? Não chegou só sobre ele, não. Chegou sobre muitas pessoas. Às vezes, algumas decisões, né, nossas, pode estar acarretando para muitas pessoas ao nosso lado, porque não fizemos debaixo de revelação, mas sobre, eu acho que deve ser feito assim, eu acho que podemos ir por aqui. Se você tiver revelação, uau! Se você tiver revelação, a palavra vai começar a iluminar o seu caminho. E aí as decisões que você vai tomar e que você precisa tomar por revelação, ela vai virar. Aí sabe o que acontece? Ao invés de trazer coisas ruins, começa a trazer o quê? A bênção do Senhor sobre sua vida, para você alcançar muitas pessoas. Diz aí, eu sou abençoado. Mas precisamos ter a revelação que nós somos abençoados. Diz aí, eu sou rico. Precisamos ter a revelação que nós somos ricos. Diz aí, eu sou filho. Precisamos ter a revelação. E quando você tiver a revelação, as coisas você vai começar a profetizar da forma certa. Então vamos lá. Eu vou descer, eles vão cantar. Eu vou profetizar daqui, daquilo que eu preciso, daquilo que não é, às vezes a gente fala assim, daquilo que eu preciso, olhando só para dentro de nós, né? Não. Tem muita coisa que você precisa profetizar, que é para você, mas é para alcançar as outras pessoas. Revelação de propósito. Tem muita gente se afastando daquilo que Deus chamou para fazer, porque está olhando para si. Comece a olhar para quem você é em Cristo Jesus, nova criatura. Amém?